Muito bem, vamos iniciar agora o nosso módulo Obrigação Tributária. É o segundo título do livro segundo do CTN. E aqui a gente começa a tratar da obrigação em si. Vamos conhecer sujeito ativo, sujeito passivo, a questão da solidariedade, o fato gerador, vamos entender como é que funciona, na verdade, este fato gerador. Então, é um título muito prático, muito interessante dentro do livro segundo do Código Tributário Nacional. Muito bem. Então, obrigação tributária. Já sabemos, está atualizada até a Emenda Constitucional 99, a Lei Complementar 161 e a súmula vinculante 56. Obrigação tributária já tem um peso bem mais significativo, em torno de 17% das questões da prova dizem respeito a este módulo obrigação tributária. Muito bem. O livro segundo do CTN, e vamos começar o nosso título Obrigação Tributária, estudando, em primeiro lugar, os tipos de obrigação. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Nós temos dois tipos de obrigação tributária, vamos olhar, principal e acessória. E não há como errar. Vou errar, não consegue. A obrigação principal envolve sempre pagamento. Falou pagamento, seja tributo, seja penalidade, é a obrigação principal. E a obrigação acessória é tudo aquilo que não envolve pagamento. E essa obrigação acessória pode ser positiva, quando obriga a fazer algo, ou negativa, quando proíbe de fazer algo. Certo? Então, pagamento de tributo, obrigação principal. É obrigatória a emissão da nota fiscal na saída da mercadoria, obrigação acessória, positiva. Certo? É proibido manter em local não inscrito no cadastro contribuinte mercadoria estocada, obrigação acessória negativa de não fazer. Então, não tem como confundir isso, muito fácil. E não se esqueça, lá no artigo 111, quando nós vimos que tem que ser interpretado literalmente, no seu inciso 3, determina o fato gerador da obrigação tributária acessória. Essa tem que ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Muito bem, então, a dispensa do fato gerador da obrigação acessória. Vamos lá. A obrigação tributária é principal ou acessória, conforme eu disse. Para a primeira, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, aqui nós temos uma informação importante logo no início. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, surgiu o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária, conforme a gente vai ver. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas de fazer ou negativas de não fazer, nelas previstas no interesse da fiscalização. E aqui nós temos um parágrafo terceiro interessante. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Como é que funciona isso? Ora, se o indivíduo é obrigado a emitir nota fiscal, isso é uma obrigação acessória. Mas ele não emite a nota fiscal. O fiscal verifica aquilo e vai multar, vai cobrar uma penalidade. Penalidade envolve pagamento, é a obrigação principal. Então, aquela obrigação que era acessória, em função da sua inobservância, converteu-se em obrigação principal, que foi a penalidade. Ok? Então vamos ver isso numa figura, para ficar bem legal. Obrigação tributária. Principal
envolve sempre pagamento. Falou pagamento é obrigação principal, não tem como errar isso. De tributo ou de penalidade pecuniária. Na verdade, o Código... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Só cita os dois, né, tributo e penalidade pecuniária, mas qualquer coisa que envolva pagamento, juro de mora, atualização, tudo é obrigação principal. Falou pagamento é obrigação principal. E as obrigações acessórias, que são as obrigações positivas de fazer ou negativas de não fazer, que não envolve pagamento. Tudo que não envolver pagamento é obrigação acessória, certo? Positiva ou negativa, por interesse da fiscalização. E aquele detalhe fundamental: se o indivíduo tem uma obrigação acessória a cumprir e não a observa, essa inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, porque ele vai levar uma multa, uma penalidade, e a penalidade é a obrigação principal. Então, o parágrafo 3º do artigo 113 determina isso. A inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, minha gente, esse é um quadro simples e fácil de entender e muito importante. Os dois tipos de obrigação tributária, principal e acessória. Legal? Maravilha. Mas quando nós falamos em obrigação, a gente precisa voltar um pouquinho e saber como é que ela surge. E ela surge com a ocorrência de um fato jurídico que nós já sabemos que faz com que surja a obrigação de pagar o tributo. Como é que se chama esse fato jurídico? Chama-se fato gerador, que é exatamente o que nós vamos estudar agora, Sua Excelência, o fato gerador. Ok? Que vai desde os artigos 114 ao artigo 118 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Então vamos lá. Fato gerador. Artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, É a situação definida em lei como, olha como essa definição é importante, necessária e suficiente, para a sua ocorrência. Duas informações importantíssimas aqui. Primeiro, o fato gerador da obrigação tributária principal tem que estar previsto em lei. Isso é muito importante. Lá no artigo 97 do CTN, nós vimos que somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal. É o que está lá no artigo 97, aquele importante artigo 97 do CTN. Porque só o fato gerador da obrigação principal tem que estar previsto em lei. O taradão vai colocar na prova. Todo fato gerador tem que estar previsto em lei? Não, só o da obrigação principal. O da obrigação acessória
pode estar na lei, num tratado, numa convenção internacional, num decreto, numa norma complementar. Mas o fato gerador da obrigação principal, lei. É uma condição necessária e suficiente. E suficiente. E suficiente. O taradão vai colocar a expressão ou ali, vocês não vão cair nessa. É necessária e suficiente. Então, isso significa que, uma vez que o fato gerador é uma condição necessária, precisa dele, e suficiente, não precisa de mais nada, é lógico que a obrigação tributária surge imediatamente, conforme a gente vai chamar a atenção aqui. Surgiu o fato gerador e imediatamente surge a obrigação tributária. Cuidado, a gente vai ver mais para frente, não há ainda o direito da Fazenda Pública cobrar. O direito tributário tem essa característica que é importante você já ir assimilando. Numa relação obrigacional comum, se eu pego um dinheiro emprestado com alguém, imediatamente surge a obrigação de pagar e o direito daquela pessoa receber. Mas no direito tributário não. A obrigação surge com a ocorrência do fato gerador, mas o direito da Fazenda Pública cobrar, o chamado crédito tributário, depende de uma operação chamada lançamento, que a gente vai conhecer bastante. Então, é importante que você assimile essa característica da relação obrigacional tributária. Pode, sim, existir a obrigação tributária e não existir o direito da Fazenda Pública cobrar, porque não foi feito o lançamento. E se não fizer esse lançamento em 5 anos, até decai o crédito tributário, a gente vai estudar isso. Bom, mas então, já vimos que é uma situação prevista em lei e é necessária e suficiente o fato gerador da obrigação principal. Já o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação. Muito cuidado. A partir de agora, você vai observar que o CTN não utiliza a expressão lei e legislação ao acaso. Quando ele se refere à lei, é uma das normas, lei. Quando ele se refere à legislação, é quaisquer das normas da legislação. Leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Muito cuidado. Vejam o cuidado que o legislador fez aqui. O fato gerador da obrigação principal, lei. Fato gerador da obrigação acessória, legislação. Então, um ato, uma norma complementar não pode exigir o pagamento de um tributo, mas pode exigir que seja preenchido um formulário ao se pagar o tributo, porque é uma obrigação acessória. Ok? Muito bem, então vamos lá. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, e o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe à prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Ok? Maravilha. Se nós sabemos que o fato gerador é condição necessária e suficiente, uma coisa e outra, há necessidade dele e não há necessidade de mais nada, então é óbvio que o fato gerador da obrigação tributária surge imediatamente à data da ocorrência do fato gerador. Surgiu o fato gerador, imediatamente surgiu a obrigação tributária. Volto a insistir, o direito da Fazenda Pública cobrar, nós vamos estudar depois, depende do lançamento para constituir o crédito tributário. Mas a obrigação surge imediatamente. Temos que conviver com esse conceito. No direito tributário pode existir a obrigação e não ter a Fazenda o direito de cobrar, porque não fez o lançamento. Então, esta é a situação. Mas eu vou voltar para o texto do CTN para chamar a atenção para um detalhe. A obrigação tributária, ela surge, eu vou voltar mais um pouquinho aqui, só para chamar a atenção para um detalhe. A obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador. Está aqui. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Legal. Ora, por que eu voltei esse detalhe aqui? Então, Borba, quer dizer que, ao ocorrer o fato gerador, é que surge a obrigação tributária. É verdade. É verdade. Tanto é que ela surge imediatamente à ocorrência do fato gerador. No entanto, existe um detalhe sobre o qual nós já comentamos aqui, que está autorizado pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que é a questão da substituição tributária. A substituição tributária, ela é uma situação criada para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Vamos novamente falar sobre esse detalhe importante. Imagine essa situação de uma indústria vendendo para o mercado que vende lá para o seu consumidor. Na substituição tributária, quando sai da indústria, ocorre fato gerador do ICMS. Vamos chamar de fato gerador 1, só para identificar. Quando sai, ocorre fato gerador do ICMS 1. Quando sai do mercado, ocorre também o fato gerador do ICMS, o ICMS 2. Mas aquele detalhe que eu já tinha comentado, imagine quantos pontos de venda de cigarros existem no Brasil. Centenas de milhares. É muito mais fácil fiscalizar 11 indústrias que produzem os cigarros do que centenas de milhares de pontos de venda. Balas, essas miudezas, chiclete, né? Imaginem a quantidade de pontos de venda a varejo que existe desses produtos no Brasil inteiro. É muito mais fácil você fiscalizar a indústria que os produzem. Então, na substituição tributária, determinou-se que este ICMS, cujo contribuinte é o mercado, porque ele é que dá a ocorrência, faz a ocorrência do fato gerador, este ICMS ele será recolhido antecipadamente pela indústria. Ok? Antecipadamente pela indústria. Então, ao sair da indústria, a indústria vai recolher o ICMS 1, que nós estamos chamando aqui de 1, que é de obrigação própria dela, devido ao fato gerador que ela está causando, e o ICMS 2, cujo fato gerador ainda não ocorreu, vai ocorrer lá na frente e já vai ser recolhido o imposto. Aí você vai dizer assim, mas parei um pouquinho. O CTN determina que a obrigação tributária só surge com a ocorrência do fato gerador. Como pode ocorrer uma cobrança desse ICMS 2 aqui sem que tenha ocorrido o fato gerador? Porque o fato gerador só vai ocorrer depois. Muito bem. Então, havia essa discussão realmente, mas a emenda constitucional número 3 criou o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, autorizando esta cobrança antecipada nesse caso específico. Então, o STF determinou que a emenda constitucional número 3, ao introduzir no artigo 150 o parágrafo 7º, aperfeiçoou o instituto do fato gerador presumido. Então, voltando, quando esse industrial tem que recolher o ICMS 2, ele está recolhendo um ICMS baseado num fato gerador presumido. Presume-se que o mercado vai vender. Certo? A lei complementar por igual definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto. Portanto, entende realmente o STF que ocorre a obrigação de pagar o ICMS 2 na saída do substituto, que é esse daqui, e não do substituído, que é o contribuinte que vai dar a ocorrência do fato gerador. Vejam, então, que a emenda constitucional número 3, através do parágrafo 7º do artigo 150, vamos dizer assim, constitucionalizou, permitiu a cobrança de um fato gerador presumido, que ainda não ocorreu, mas já surge a obrigação de pagar. É lógico que a mesma emenda
o mesmo parágrafo 7º, determina que se porventura não ocorrer o fato gerador, por exemplo, o produto estragou, foi roubado, etc., é assegurada a imediata e preferencial restituição do valor pago, porque o fato gerador presumido não ocorreu. Ok? Então, este é um detalhe muito importante na substituição tributária, porque fere o artigo 113 do CTN, parágrafo 1º, que determina que a obrigação só surge com a ocorrência do fato gerador. Então, houve necessidade, porque na época as indústrias começaram a entrar com ações contra essa cobrança antecipada, baseada no artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Então, criou-se, através da emenda constitucional número 3, esse parágrafo 7º do artigo 150, autorizando essa cobrança. Um detalhe muito importante, esse parágrafo 7º do artigo 150 permite a substituição tributária para impostos e taxas, não permite para contribuições. Ok? Muito bem. Perdão, falei errado, me perdoe. Para impostos e contribuições, não permite para taxa. Vou repetir. Autorizou o parágrafo 7º a substituição para impostos e contribuições, não para taxa. Ok? Maravilha. Muito bem. Agora, nós vamos entrar em alguns detalhes a partir do artigo 116. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Que alguns dispositivos que trazem uma expressão muito importante e muito perigosa, porque pode induzir vocês ao erro. Essa expressão aqui, salvo disposição de lei em contrário. O que significa isso? Significa que o CTN estabelece uma regra, mas permite que o legislador a modifique se for o caso. Ok? Vejam que o CTN determina, traz regras obrigatórias, na imensa maioria. Mas nestes dispositivos não. Ele diz assim, olha, a regra é essa, mas se o legislador quiser dispor de modo diferente, não tem problema. Então aparece essa perigosa expressão, salvo disposição de lei em contrário. Só para vocês já irem se familiarizando, essa expressão aparece nos artigos 116 e 117, que nós vamos ver agora, 120, 123, 125 e 136 do CTN. Então, nestes dispositivos, à medida que a gente for estudando, nós vamos estudar todos os dispositivos do CTN, eu sempre vou chamar a atenção para essa expressão, salvo disposição de lei em contrário. Ok? Muito bem, então vamos começar com o artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Ora, qual é o principal efeito da ocorrência do fato gerador? É o surgimento da obrigação tributária. Então a redação poderia ser, por exemplo, desta forma. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e surgida a obrigação tributária, porque são os efeitos da ocorrência do fato gerador. Vamos lá. Tratando-se de situação de fato,
desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias às provas. Circunstâncias materiais necessárias são as provas. A que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Então aqui não tem mistério. Tratando-se de situação de fato, é o normal. Circulou mercadoria, fato gerador do ICMS, adquiriu renda, fato gerador do imposto de renda, prestou serviço, fato gerador do ISS, tem a propriedade do imóvel, fato gerador do IPTU e por aí afora. Transmitiu o imóvel, fato gerador do ITCD ou do ITBI, dependendo se a transmissão for onerosa ou não. Então, tratando-se de situação de fato, não tem mistério, não tem dúvida. Muito bem. No entanto, no inciso 2, diz o seguinte: tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Aí você vai dizer assim, puxa vida, boa, mas aí eu já me... Que situações jurídicas seriam estas, às quais se refere o artigo 116, inciso 2, Borba? Não estou entendendo que situação jurídica é essa. E o legislador se preocupou com isso e criou o próximo artigo, que nós vamos ver agora, que é o artigo 117, que explica quais seriam estas situações jurídicas. Ok? Muito bem. Então... só para fechar, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos, salvo disposição de lei em contrário, o legislador pode dispor de modo diferente, tratando-se de situação de fato, desde o momento que se verifica as circunstâncias materiais que são as provas. Circulou mercadoria, prestou serviço, adquiriu renda, tem a propriedade do imóvel e por aí afora. Mas, tratando-se de situação jurídica, nós vamos ter que recorrer ao direito privado, porque desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Ok? Maravilha. Então, é assim que funciona essa questão do momento da ocorrência do fato gerador, do surgimento da obrigação tributária, se for situação de fato, imediatamente, com as circunstâncias materiais, as provas ocorrendo, e tratando-se de situação jurídica, nós vamos estudar quais são no próximo artigo, desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Maravilha. Então vamos para o próximo artigo, 117, que vai nos explicar que situações jurídicas seriam estas citadas no artigo 116. Então vamos lá. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, situação jurídica, e salvo disposição de lei em contrário de novo, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. E aí vem as duas situações jurídicas. Sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Então, nós temos duas condições, condição suspensiva e condição resolutória. Muito bem, então nós precisamos entender o que é uma condição suspensiva e o que é uma condição resolutória, para que a gente possa entender exatamente o artigo 117, nunca esquecendo do salvo disposição de lei em contrário. Bom, primeiro vamos entender o que é uma condição suspensiva e o que é uma condição resolutória no direito privado, para que depois a gente possa jogar isso para o direito tributário. O negócio jurídico sujeito a uma condição suspensiva é um negócio sujeito a um evento futuro e incerto. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser, bom, o aluno do CPC que passar entre os 5 primeiros colocados no concurso ganha uma viagem para a Europa, despesa paga, direito a acompanhante, cachorro, papagaio, etc. No momento em que eu celebrei esse negócio, não existe a obrigação de eu dar a viagem a ninguém.
Porque está dependendo de um evento futuro e incerto, que é o fato de alguém passar entre os 5 primeiros. Pode ser que todos passem, mas não entre os 5 primeiros. Agora, um passou entre os 5 primeiros, houve um implemento da condição e surgiu a obrigação de que eu pague a viagem. Portanto, no fato gerador sob condição suspensiva, ele depende de um evento futuro e incerto, como nesse caso do direito privado que eu comentei. Já na condição resolutória, não. A obrigação surge imediatamente, independendo do implemento da condição. Então, vamos imaginar que vocês estão indo para a aula, na correria, de carro, atropela o indivíduo. O indivíduo teve leves escoriações, quebrou 2 pernas, 2 braços, o maxilar inferior, teve traumatismo craniano, mas está bem mal, né? Mas vai ficar no hospital durante um período, uns 2 meses, e ele está muito preocupado que ele sustenta a sua família com biscate. Você vai no hospital e diz assim: meu amigo, enquanto o senhor estiver aqui no hospital, eu vou lhe dar 2 salários mínimos por mês para você sustentar a sua família. Neste momento em que você, só zerando aqui, neste momento em que você celebrou o negócio com o indivíduo, imediatamente surge a obrigação de você dar os 2 salários mínimos a ele. E, ao contrário da condição suspensiva, quando houver o implemento da condição, que é o fato dele sair do hospital, acabou a obrigação. Ok? Então, na condição suspensiva, a obrigação depende de um evento futuro, e na condição resolutória, a obrigação surge, e quando ocorre o implemento da condição, acaba a obrigação. Resolver a obrigação em direito é acabar a obrigação. Ok? Então, só para a gente reforçar, os atos negócios jurídicos condicionais reputam perfeitos e acabados, salvo disposição de lei em contrário. Eu já vou dar o exemplo tributário. Sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento, sendo resolutória a condição desde a prática do ato ou da celebração do negócio. Então, são as condições suspensiva e resolutória. Então, observe como é fácil. Na condição suspensiva, você faz um negócio, mas a obrigação só surge com o implemento da condição. Aquele exemplo que eu dei. Se eu combinei de dar uma viagem para a Europa para o aluno que passar entre os 5 primeiros colocados, não existe a obrigação ainda. Só vai existir a obrigação se alguém passar entre os 5 primeiros colocados. Já na condição resolutória, é exatamente o contrário. Se vocês combinaram de pagar 2 salários ao acidentado enquanto ele estiver no hospital, imediatamente já surge a obrigação de pagar. E o implemento da condição acaba, o fato de ele sair do hospital, acaba com a obrigação. Resolver em direito é acabar a obrigação. Muito bem, então vamos ver agora exemplos tributários. Imagine o seguinte: eu tenho aqui uma indústria. Essa indústria vai mandar um produto para um parque de exposições. Para um parque de exposições. Ora, ao circular, ao sair a mercadoria daqui, da indústria, ocorre fato gerador do ICMS. Mas este fato gerador está sob condição suspensiva. Está sob condição suspensiva. Por quê? Porque só vai surgir a obrigação de pagar o imposto, tanto no caso do IPI quanto no caso do ICMS, se houver o implemento da condição que é a venda lá no parque de exposições.
Se não houver, o produto volta para o expositor e não surgiu a obrigação de pagar porque o fato gerador estava sob condição suspensiva e o implemento da condição que foi a venda não ocorreu. Ok? Então, neste meio tempo, o fato gerador está pendente. Está pendente de um evento futuro e incerto que é a venda lá na exposição. Então, a obrigação tributária só vai surgir com o implemento da condição suspensiva, que é a venda lá na exposição. Então, isso é o que determina o artigo 117, inciso 1 do CTN. Se o fato gerador estiver sob condição suspensiva, a obrigação só surge com o implemento da condição, que no meu exemplo aqui é a venda lá na exposição. Não ocorreu, volta para o expositor, não surgiu a obrigação de pagar o IPI e o ICMS. No entanto, embora esteja sob condição suspensiva, no caso do ICMS, o Estado exige na saída aqui o imposto, muito embora não tenha ocorrido o implemento da condição lá. E, evidentemente, se não for vendido, volta, tira uma nota fiscal com destaque do imposto de entrada para gerar um crédito para bater o débito da saída. Ora, mas aí você vai dizer assim, Borba, mas então o Estado está ferindo o Código Tributário Nacional, porque o artigo 117 determina que, sendo condição suspensiva, a obrigação surge com o implemento da condição. Mas tem aquela perigosa e traiçoeira expressão, salvo disposição de lei em contrário. Então vejam que foi uma regra que o Código estabeleceu, mas permitiu que o legislador colocasse de forma diferente. Vejam como é perigosa essa expressão salvo disposição de lei em contrário. Então não há nenhum problema em que a legislação do ICMS exija na saída, embora o fato gerador esteja sob condição de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Ok? Vejam como é importante essa questão da expressão salvo disposição de lei em contrário. Muito bem. E na condição resolutória? Como seria a condição resolutória? Vamos imaginar o seguinte. Imagine o que é isso daqui, olha. Isso é uma mulher grávida. Ah, boa, mas está horrível, mas é uma mulher grávida. Certo? E aqui existe um indivíduo que quer doar um imóvel para o bacuri não nascido. Impossível, não pode. Então o que ele faz? Ele nomeia um cara aqui e faz o seguinte, esse instituto chama-se fideicomisso ou substituição fideicomissária. Está previsto no Código Civil. Então, o que ele faz? No falecimento do nosso amigo aqui, morreu o indivíduo. Morreu o indivíduo. Ah, bom, mas ele está levitando aqui. Parece, mas morreu. O que acontece? O imóvel é transmitido para este indivíduo. Com a obrigação de que, no nascimento do bacuri, ou quando ele completar 18 anos, ou quando se formar em nível superior, depende do que o nosso amigo aqui determinou. Então, vamos imaginar que seja no nascimento. Este indivíduo tem a obrigação de transferir o imóvel para o bacuri.
Durante este período, antes que ele transfira, antes do nascimento, ele tem a propriedade sob condição resolutória. Por que a propriedade sob condição resolutória? Porque em determinado momento lá na frente ele vai perder o imóvel porque vai ter que transferir para o Bacuri. Ora, mas nós já vimos que na condição resolutória a obrigação surge imediatamente. Para o direito tributário não interessa se está sob condição resolutória. Então este cara vai ter que pagar o IPTU, embora a sua propriedade esteja sob condição resolutória, mas para o direito tributário a obrigação surge na condição resolutória imediatamente, ao contrário da condição suspensiva, que depende de um evento futuro e incerto. Então observe que estar sob condição resolutória para o direito tributário não faz diferença. Ok? Então, esse é o nosso artigo 117. Condição suspensiva e condição resolutória, lembrando sempre da expressão salvo disposição de lei em contrário. Né? O legislador pode sim dispor de modo diferente. Eu quero chamar a atenção ainda, deixa eu tirar essa imagem. Eu quero chamar a atenção ainda para um fato importante, recordando um artigo que nós já estudamos. Já vimos, então, condição suspensiva com implemento da condição, que é o fato de vender lá no parque de exposições, no exemplo que eu dei, e aqui na condição resolutória a obrigação de pagar o IPTU surge normalmente, embora a propriedade esteja sob condição resolutória e vai terminar com o nascimento do Bacuri, vai terminar a obrigação do indivíduo aqui. Bom, vamos dar uma recordada nesse artigo que nós já estudamos, o artigo 105 do CTN. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. É aquela regra que nós vimos do artigo 105 da irretroatividade. A lei aplica-se imediatamente a fatos geradores futuros ou, no máximo, aos pendentes. Vimos que tem exceções do artigo 106, que é a retroatividade, né? Tratando-se de lei expressamente interpretativa, ou se o ato não estiver definitivamente julgado e a nova legislação sobre infração for mais benéfica ao contribuinte. Já estudamos isso nos artigos 105 e 106. Mas a regra do artigo 105 é a irretroatividade. Aplica-se aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Então, vamos voltar àquele exemplo da indústria que mandou um produto para o parque de exposições para ser vendido. Então, o fato gerador está sob condição suspensiva, está dependendo de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Ok? Então, vamos... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Imaginar que aqui esteja em vigor uma legislação A e aqui uma legislação B.
Vamos imaginar que quando saiu da indústria estava em vigor a legislação A. O fato gerador ocorreu sob condição suspensiva. Mas quando houve o implemento da condição, que é a venda lá na exposição, já estava em vigor a legislação B. Então a legislação B entrou em vigor enquanto o fato gerador estava pendente, porque já houve a saída da indústria, mas não houve a venda no parque de exposições. Então, ainda não foi vendido. Então, o fato gerador, no momento em que houve a troca da legislação, ele estava pendente de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Ora, mas, de acordo com o artigo 105, aplicar-se-á a legislação B, porque a nova legislação aplica-se ao fato gerador pendente. Ok? Então, vamos voltar aqui para aquele exemplo, para isso ficar bem claro. Deixa eu colocar uma tela aqui em branco, para que você lembre exatamente como é que funciona isso. Vamos voltar para o exemplo da indústria. Vamos colocar aqui a indústria mandando um produto para o parque de exposições. Ok? Mandou o produto lá para o parque de exposições. Neste meio tempo, o produto já saiu daqui, o fato gerador está sob condição suspensiva. Então, ele é um fato gerador pendente nesse momento aqui. Pendente de um evento futuro e incerto, que é a venda lá na exposição. Vamos imaginar que aqui estava em vigor uma legislação A, e aqui, a partir daqui em diante, uma legislação B. Ora, esta nova legislação B aplicar-se-á ao fato gerador pendente. Se houver uma mudança de alíquota, por exemplo, aplicar-se-á a alíquota da legislação B. Por quê? Porque o artigo 105 determina que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, como é este caso aqui. Ok? Então, muito importante esse artigo 116 e o 117, que dizem respeito aos fatos geradores, sob condição suspensiva e sob condição resolutória. Maravilha. Então, vamos lá. O parágrafo único do artigo 116 traz uma norma estranha, na verdade. É a chamada norma anti-elisão. O que determina? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular. Essa palavra é a chave. Dissimular. O examinador adora trocar, botar eclipsar, esconder, dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, esta é a chamada norma anti-elisão, do parágrafo único do artigo 116. Vamos dar um exemplo disso, da questão do fato gerador, que o legislador pode desconsiderar aquele ato e cobrar o imposto. Ora, por exemplo, quando recebo os direitos autorais do meu livro, nas vendas do livro, eu recebia como pessoa física e tinha um desconto como autor e tinha desconto de imposto de renda de 25%. Então, o que eu fiz? Eu criei uma editora que não editava nada.
mas transferi os direitos autorais da minha pessoa física para a pessoa jurídica. A minha editora, ao pagar os meus direitos autorais, pagava para a pessoa jurídica, para outra editora que eu tinha criado. Registrei no Simples Nacional. Por quê? Porque existe uma determinação do Simples Nacional, que, na lei do Simples Nacional, na lei complementar 123, que a retirada de dinheiro que o sócio faz da empresa enquadrada no Simples Nacional não é tributada pelo imposto de renda. Então, eu a registrei no Simples, ela pagava em torno de 12%, 14% na época de imposto entre todos os tributos, que é a forma, o Simples é uma forma simplificada de pagar vários tributos, inclusive imposto de renda, e eu retirava o dinheiro depois, portanto, sem imposto, ao invés de pagar 25% de imposto de renda recebendo como pessoa física, eu pagava 12%, porque recebia como pessoa jurídica, retirava o dinheiro depois, e essa retirada é isenta do pagamento do imposto de renda. Ora, mas eu estava fazendo dessa forma, e aí criou-se o parágrafo único do artigo 116, que diz que a autoridade pode dizer o seguinte: não, o Borba está dissimulando. Ele criou essa empresa só para receber os direitos autorais, e na verdade foi. Mas e se eu tivesse editado um livro? Então, isso é muito subjetivo da autoridade fiscal. Mas determina o CTN que tem que haver uma lei ordinária regulando essa situação. O que é que pode ser considerado dissimulação ou não? Na época, foi feita uma medida provisória, até que autorizava a desconsiderar exatamente nesse meu caso, e eu, preocupado com isso, mudei toda a sistemática para uma que também não interessa qual é agora, mas eu fiquei com medo, e aquela medida provisória nunca foi convertida em lei, etc. Mas o fato é que havia essa possibilidade da autoridade desconsiderar um ato lícito, porque eu posso criar um editor e não editar nada. Qual é o problema? Posso optar pelo Simples, é uma opção que eu posso fazer, legal. E a retirada do dinheiro que o sócio faz é isenta, está previsto na lei. Não há nenhuma ilegalidade. Mas a autoridade pode dizer: não, o Bob está dissimulando, ele fez aquela editora só para receber os direitos autorais do livro dele. Então, muito cuidado. Esse artigo 116, parágrafo único, porque norma anti-elisão. Elisão é uma forma lícita de se reduzir a carga tributária. Evasão é uma forma ilícita, mas elisão é uma forma lícita. E eu, nesse exemplo, estava adotando uma forma lícita. Mas a autoridade pode desconsiderar por achar que eu estou dissimulando. Essa palavra é fundamental, dissimulando, eclipsando a ocorrência do fato gerador. Ok? Então essa é a nossa chamada norma anti-elisão. O STJ determina que a administração pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado, contraditório e a ampla defesa, etc. Então, de uma forma meio que superficial, mas o STJ entende que, no meu exemplo, a autoridade fiscal poderia chegar e dizer: olha, Borba, você está dissimulando, você não praticou ilegalidade nenhuma, mas está dissimulando, porque essa empresa você criou só para receber os direitos autorais. Ok? Maravilha. Muito bem. E para nós terminarmos a questão do fato gerador, nós vamos para o artigo 118 do nosso Código Tributário Nacional. Olha o que determina o nosso artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados e os efeitos dos atos praticados. Então, minha gente, preste atenção. Esse artigo 118 é importantíssimo dentro do direito tributário. Vamos imaginar
que o indivíduo está dando circulação de uma mercadoria com descaminho, está sem nota fiscal, está em situação irregular. E é uma questão proibida. Ele está transportando, por exemplo, cocaína. É uma atividade ilegal. Ocorre fatirador do ICMS. Porque o fatirador do ICMS independe da validade jurídica, independe dos efeitos do ato, se ele vai ser preso, isso é outra questão. Ah, Bobo, qual é o fiscal que vai cobrar ICMS lá dos traficantes? Esse é um outro problema, né? Mas ocorre o fato gerador normalmente. Não interessa a licitude ou ilicitude. Vamos imaginar o seguinte, um cara roubou um banco, ganhou dinheiro e comprou um imóvel, ele vai ser tributado pelo imposto de renda. É um corrupto, roubou o dinheiro público, vai ser tributado pelo imposto de renda. O Paulo Maluf foi preso supostamente, estou dizendo supostamente, não estou acusando ninguém, supostamente porque roubou milhões e colocou na Eucatex no exterior do dinheiro público, certo? Ele não foi preso por roubar dinheiro público. Ele foi preso por sonegação fiscal, porque ele deixou de pagar tributo sobre um dinheiro que ele mandou para o exterior. Ele foi preso por sonegação fiscal. Bom, a história brasileira talvez vocês não conheçam, mas a história do Al Capone nos Estados Unidos, vocês conhecem, ele foi preso por sonegação fiscal. Ok? Então não interessa a licitude ou ilicitude do ato praticado, nem os efeitos do ato, se ele vai ser nulo, não interessa. Ok? Não interessa. O homem casado não pode fazer uma doação de um imóvel para sua concubina, para sua amante, é proibido pelo Código Civil. Mas se ele fizer, vai ocorrer o fatirador do ITD. Se a mulher dele descobrir e anular o processo depois, azar. O fatirador ocorreu, independe da licitude, da ilicitude, da validade, dos efeitos daquele ato praticado. A mulher vai separar dele, enfim. Né? Mas é exatamente isso. Se ele praticou um ato ilegal, circulou mercadoria de forma ilegal, certo? Mercadoria ilegal mesmo, como eu disse, tóxico, o fato gerador do ICMS ocorre normalmente. É muito importante atentar para esse fato. Ok? E cuidado, tributo não constitui sanção de ato ilícito. Se você está cobrando ICMS sobre a cocaína transportada, você não está legalizando aquilo. Se o cara roubou um banco, declara no imposto de renda que roubou, não está legalizando a situação. Ele vai pagar o imposto independente dos efeitos do ato. Se ele vai ser preso, esse é um outro problema. É um outro problema. Ok? Então, esta é a questão do artigo 118, é o chamado princípio do non-olé. Se escreve princípio do non-olet. Não tem cheiro, né? Significa não ter cheiro, non-olet. Esse princípio ele surgiu na França, começaram a se cobrar tributo pelo uso do mictório público, que foi uma revolução, porque o dinheiro público estava fedendo a urina, os críticos diziam que o dinheiro público estava fedendo a urina, estavam cobrando tributo pelo uso do mictório público, e aí criou-se o princípio do non-olet. Não interessa o cheiro, não interessa a ilicitude do fato. O que interessa é a ocorrência do fato jurídico que vai dar origem à obrigação, ou seja, do fato gerador. Muito bem. Então, esta é a questão do nosso sujeito da ocorrência do fato gerador. Olha só, STF, drogas, irrelevância da origem ilícita, mesmo quando criminal, da renda subtraída à tributação. A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso constitui violação ao princípio da isonomia fiscal. Lógico. Então, eu que ganho dinheiro regularmente, licitamente, pago imposto, e o cara que ganha ilicitamente não paga, é óbvio que não pode ser assim. Por isso, criado o artigo 118. Vejam que o STF diz claramente, ó, drogas, não é? O dinheiro oferido na venda de droga vai ser tributado sim, e ocorre fato gerador do ICMS sim. Ok? Muito bem.
Existem alguns aspectos do fato gerador que eu quero colocar aqui para vocês. Nós temos no âmbito doutrinário, mas muito cobrado em prova, os seguintes aspectos. O fato gerador, o aspecto material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. Vamos pegar um exemplo do ICMS. O aspecto material é o fato jurídico descrito na lei. Circulação da mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, serviço de comunicação. O aspecto temporal é quando considera-se ocorrido o fato gerador. Na saída da mercadoria, no caso, quando vai para um parque de exposições, na venda lá na exposição. O aspecto espacial é aonde considera-se ocorrido o fato gerador. Se é no estabelecimento que está mandando, se é no estabelecimento que está recebendo. O aspecto pessoal é determinação do sujeito passivo, quem é o contribuinte ou o responsável. E o aspecto quantitativo é o fato do valor do tributo. Então, são os aspectos material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. Muito bem. Para nós terminarmos ainda essa questão do fato gerador, nós precisamos conhecer os tipos de fatos geradores. Existe o fato gerador simples ou instantâneo que ocorre em um determinado momento, em um determinado instante. Ocorreu o fato gerador, surge a obrigação instantaneamente. Circulou a mercadoria, fato gerador do ICMS, circulou o produto industrializado, fato gerador do IPI, né? Prestou o serviço, fato gerador do ISS, né? Uma operação de câmbio de empréstimo, fato gerador do IOF, são fatos geradores simples ou instantâneos. Já o fato gerador contínuo ou continuado, ele é formado por um único fato jurídico, mas ele abrange um período de um tempo, no Brasil de 1 ano. Então, o fato gerador do IPVA, do IPTU, abrange um período de 1 ano, mas ele é composto por um único fato jurídico que é a propriedade sobre aquele ano. Pode ter quantos titulares forem, isso não tem importância nenhuma. O fato gerador é a propriedade. Um pagou, acabou a conversa. Ok? É o fato gerador contínuo ou continuado, que abrange um período de tempo e é composto por um único fato jurídico. E o fato gerador complexo ou complexivo, que nos moldes do contínuo ou continuado abrange um período também. Mas ele é composto por um único fato, ele é composto por vários fatos jurídicos que, ao somados no final do período, dão um só fato gerador. É o caso típico do imposto de renda. Então, preste atenção. O cara recebeu 13 salários no ano. Olha a minha pergunta. Ele recebeu 13 salários no ano. Quantos fatos geradores do imposto de renda ocorreram? Um só. Composto por vários fatos jurídicos que, somados no final do período, dão um só fato gerador. O fato gerador do imposto de renda vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E todas as rendas oferecidas... bom, mas eu tenho descontado na fonte. Isso é uma antecipação. Tanto é que na declaração de ajuste do imposto de renda você pode ter até restituição ou até ter que pagar mais. Então, o fato gerador complexo ou complexivo, nos moldes do contínuo ou continuado, abrange um período de tempo, mas ao contrário do contínuo ou continuado, cujo fato gerador é composto por um único fato jurídico, que é a propriedade durante aquele período, no complexo ou complexivo é formado por vários fatos jurídicos que, somados no final do período, dão um só fato gerador. Ok? Maravilha! Na próxima parte, nós vamos continuar esse importante módulo obrigação tributária. Até... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4,
aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.